Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos ver a parte de reações orgânicas 4, tá? Que é a parte de reações com ésteres, tanto na sua obtenção como outras reações em que os ésteres eles vão estar envolvidos. Então, vamos começar a aula de hoje. Bom, a primeira coisa que vamos ver na aula de hoje é o seguinte, né? Como obtemos um éster? Lembrando, tá, que essa função, vimos lá na parte de funções oxigenadas, e todo éster ele tem esse grupo funcional aqui, C dupla O, O, tá? Lembrando que aqui você tem uma cadeia carbônica, né, um radical R, e aqui você tem outra cadeia carbônica R'. Então, para obter um éster, precisamos realizar uma reação de esterificação. E como ocorre uma reação de esterificação? Toda reação de esterificação você vai ter um ácido carboxílico reagindo com álcool, tá? Quando você reage um ácido carboxílico com álcool, você vai ter a formação de um éster mais água. Lembrando o seguinte, tá? Na reação de esterificação tem a eliminação de uma molécula de água. Então a eliminação da molécula de água é feita da seguinte forma: você elimina o hidrogênio da carboxila mais a hidroxila do álcool, HOH, formando nesse caso aqui um mol de água. Esse tipo de reação é chamada de uma reação de esterificação, ou seja, uma reação de esterificação você reage um ácido carboxílico mais um álcool, obtendo um éster mais água. A reação inversa é chamada de hidrólise, tá? É quando, por exemplo, você pega um éster e reage, no caso, com a água. Bom, de acordo com a classificação dos ésteres, os ésteres eles basicamente podem ser classificados em três tipos, tá? Bom, um éster ele pode ser um flavorizante. Lembrando que um flavorizante vimos na parte de funções oxigenadas, né? Que um flavorizante, ele, por exemplo, é muito usado para dar gosto e odor, por exemplo, a balas, né? Quando você compra, tá? Bom, a segunda classificação é que um éster ele pode ser classificado como um lípide ou um lipídio. Lembrando que os lipídios eles podem ser tanto óleos como gorduras. E a última classificação de um éster é que um éster ele pode ser uma cera, tá? Então vamos ver essas classificações aqui de um por um. Bom, vamos começar vendo a classificação dos lípides ou lipídios. Então, o que são lipídios, tá? Lipídios eles são compostos elaborados por organismos vivos através de ácidos graxos e glicerol. Lembrando o seguinte, o que é um ácido graxo? Um ácido graxo ele vai ser um ácido carboxílico de cadeia longa. Então, a reação geral que podemos representar para a formação de um lipídio, podemos observar aqui. Então, veja, aqui você tem um ácido graxo, lembrando que um ácido graxo é um ácido de cadeia longa, e o ácido graxo está reagindo com glicerol. Bom, você pode chamar de glicerol ou de glicerina. Lembrando que a glicerina ou glicerol ele é um triol, tá certo? Tem 3 grupos hidroxilas. Então, quando reagimos um ácido graxo mais glicerol, obtemos aqui o lipídio mais água, tá? Lembrando que o lipídio pode ser também chamado de um triéster. Por que um triéster? Porque ele tem 3 grupos funcionais aqui que pertencem ao éster, tá? O grupo funcional de um éster. Bom, podemos classificar os lípides, né, ou os lipídios em 2 tipos, tá? Primeiro, ele pode ser um óleo ou então ele pode ser uma gordura. Qual é a diferença entre um óleo e uma gordura? Um óleo é um lipídio de origem vegetal que ele vai apresentar radicais insaturados. Isso aqui é importante. E os óleos eles são líquidos à temperatura ambiente. Já no caso de uma gordura, tá? É um composto derivado de origem animal e eles apresentam radicais saturados. E a gordura e as gorduras são sólidas à temperatura ambiente. Como exemplo, vamos analisar essas duas estruturas aqui, tá? Aqui você tem 2 triésteres e aí quem é a gordura e quem é o óleo? Bom, para analisar quem é a gordura e quem é o óleo, você só olha para esse radical aqui, tá certo? Lembrando que os 3 aqui são iguais e os 3 também aqui são iguais. Bom, se considerarmos essa parte aqui como derivada de um hidrocarboneto, lembra o seguinte, todo hidrocarboneto, só olhando essa parte aqui, tá certo? Ele é saturado
aliás, desculpe, todo alcano, né, ele é saturado. E, por exemplo, um alceno ele tem uma ligação do tipo dupla. Então vamos lá. Lembra da fórmula geral de um alcano. O número de hidrogênios é o dobro de carbono mais 2 unidades. Então olha aqui, 17 carbonos, o dobro de 17, 34. Como aqui tem 35, essa cadeia aqui ela é saturada, tem apenas ligações simples. No caso de um alceno, o que é um alceno? É um hidrocarboneto que tem pelo menos uma ligação dupla. A fórmula geral de um alceno é CnH2n. O número de hidrogênios é o dobro do de carbonos. Vamos analisar esse aqui. Aqui você tem 17 carbonos. O dobro de 17, 34. Aqui tem 33. Ó. Então, esse radical aqui ele é insaturado. Como esse radical aqui é saturado dessa primeira estrutura e esse outro radical aqui é insaturado, podemos classificar cada composto desse da seguinte forma. Esse primeiro aqui é uma gordura, porque ele tem radicais saturados, enquanto esse de baixo aqui ele é um óleo, porque ele tem radicais insaturados. É só você considerar essa parte aqui, tá? Com carbono e hidrogênio derivado de um hidrocarboneto. E aí você faz a análise para saber se ele só tem ligações do tipo simples ou tem pelo menos uma ligação dupla. Bom, os lipídios eles têm uma particularidade bem comum, que é o seguinte. Você pode, por exemplo, transformar um óleo em uma gordura. Quando é que conseguimos transformar um óleo em uma gordura? É quando hidrogenamos um óleo. Então, se pegamos o óleo e hidrogenamos esse óleo, obtemos uma gordura. Lembrando que um óleo, tá certo, é uma estrutura que é insaturada. Quando você hidrogena uma estrutura insaturada, você obtém uma estrutura saturada. Então, a hidrogenação do óleo, que é insaturado, você obtém a gordura, que é saturada. Como exemplo, podemos observar essa reação aqui. Aqui temos um óleo e estamos fazendo a hidrogenação do óleo. Quando hidrogenamos esse óleo, esses radicais aqui, eles eram insaturados e passam a ser saturados agora, obtendo uma gordura. Então, partimos de um composto insaturado. Quando hidrogenamos, obtemos um composto saturado. Lembrando que o óleo à temperatura ambiente é líquido, enquanto a gordura na temperatura ambiente é sólida. Bom, no caso das ceras, que também são ésteres, como são obtidas as ceras? As ceras elas são constituídas por ésteres de ácidos graxos e álcools de cadeia longa. Ou seja, para obter uma cera, o éster que caracteriza a cera, ele é obtido a partir de um álcool de cadeia longa e de um ácido também de cadeia longa. Lembrando que os ácidos graxos, né, têm essa denominação. Então, aqui temos alguns exemplos de ceras, como por exemplo a cera de abelha. Note que essa primeira parte aqui ela é do ácido, né? Note que tem uma quantidade de carbonos bem significativa aqui, tem 14, 15, 16. E essa outra parte aqui é derivada do álcool, tá? Então, note que esse éster aqui ele tem uma cadeia longa, porque o ácido e o álcool que deu origem a ele também tinham cadeias longas. Bom, o segundo tipo de cera aqui como exemplo é a cera de lanolina, né, que está presente nas ovelhas. Note também que ele é um éster aqui bastante longo. E, como último exemplo, temos a cera de carnaúba também, tá? A cera de carnaúba é um éster e segue a mesma denominação. Para obter essa cera, foi necessário reagir um ácido graxo mais um álcool de cadeia longa. Ok? Bom, para finalizar o assunto de hoje, tem uma questão aqui do Enem que vamos resolver. Então vamos lá. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do, tá aqui a fórmula, cuja estrutura está mostrada a seguir. Bom, essa fórmula molecular aqui, tá certo? Essa estrutura aqui, essa fórmula, ela está sendo representada por essa fórmula estrutural, tá? O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são respectivamente. Lembra, a reação de esterificação é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool.
lembra o seguinte, essa primeira parte aqui, ela é derivada do ácido, ok? E essa outra parte aqui, ela é derivada do álcool. Então vamos lá. Essa primeira parte que circulamos, tá? Ela é derivada do ácido. Lembrando que todo ácido tem um grupo C dupla O, OH. Enquanto essa outra parte aqui, CH3, CH2OH, isso aqui é o álcool. Então veja, para originar esse éster aqui, foi necessário reagir esse ácido com esse álcool. Eu só fiz separar essa estrutura. Bom, vamos dar a nomenclatura agora? Esse primeiro ácido aqui, ele é chamado de ácido benzoico. Lembrando que a terminação de um ácido carboxílico é sempre oico. Enquanto esse álcool aqui, lembra da terminação de álcool que é ol, tá? 2 carbonos et, somente ligações simples an, terminação ol, etanol. Então, para dar origem a esse composto aqui, né, para obtermos a própolis, foi necessário reagir o ácido benzoico mais o etanol. Ácido benzoico e etanol dá como alternativa letra A. Tudo ok? Bom, na próxima aula vamos continuar a parte de reações com ésteres e vamos ver exatamente as reações de saponificação, tá? Valeu, pessoal!